Então, desde o nascimento, né, essa guarda municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-TASC, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. O placavo, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnenari. Vamos aqui estudar agora a lei orgânica do município de Cachoeiro de Itapemirim, né? Então, do Espírito Santo. Lembrando uma coisa, eu gosto muito nesse início da aula mostrar para o aluno que o estudo da lei orgânica, ele é um estudo já tem a sua peculiaridade. Não tem como a banca fugir do que está na letra da lei orgânica, que é a Constituição do município. Ela vai pegar a letra da lei, colocar lá no Word e vai trocar uma palavra por outra. Essa é uma das primeiras técnicas. Ou ela vai trocar uma competência com outra. Eu tenho a competência privativa do município e eu tenho a competência comum do município com o Estado do Espírito Santo e também com a União. Então ela pode chegar e dizer assim, é competência comum. Aí ela coloca lá um rol de competência privativa. Então, é muito comum esse tipo de questão. Troca de palavras, termos semelhantes, ou troca de institutos. Sempre é dessa forma. E com a banca CESP não é diferente. Então, não se preocupe com relação a isso. Então, eu vou mostrar para você o que a banca pode fazer, certo? O que a banca pode mudar. E também vamos ver aqui a letra da Constituição do município, que é a lei orgânica. Não muda muito, certo? De boa? Tamo junto nessa caminhada, então, pau na máquina. Vamos lá. Então, tá aí, Lei Orgânica do Município de Cachoeiro do Itapemirim. Olha aí, município. O município de Cachoeiro de Itapemirim, uma unidade do Estado do Espírito Santo, com autonomia política, administrativa e financeira, nos termos assegurados na Constituição da República, na Constituição do Estado do Espírito Santo e também por essa lei orgânica. Eu quero chamar a sua atenção com relação às autonomias. Certo? Mas antes disso, eu quero dizer para você que soberania é diferente de autonomia. Só quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. E veja que soberania traz a ideia de ser soberano diante de outros países. O município, o estado, eles não têm soberania, eles têm autonomia. E o município de Cachoeiro, ele tem 3 autonomias. 3. A política, a administrativa e a financeira. A política é a capacidade de criar suas próprias leis. O município, você tem leis municipais. A administrativa, de organizar sua administração pública. De organizar, é o que a gente chama de auto-organizar-se, né? E a financeira é para criar suas leis orçamentárias. Seus gastos, suas receitas. Mas eu quero deixar isso bem claro. A banca CESP vai chegar e vai dizer que o município ele tem soberania política, administrativa e financeira. Então toma cuidado aqui com esse termo. Olha lá.
autonomia. Show? De boa? Vamos lá, vamos seguir? Objetivos fundamentais do município. Professor, o que são objetivos? É algo que o município deve alcançar. É algo que o município deve buscar, certo? Ele vai ter que buscar, vai ter que alcançar, certo? Então, ó, o governo municipal terá por objetivo fundamental promover o bem-estar de todos os munícipes, dando prioridade a quê? Educação, principalmente a pré-escola e ensino fundamental, que essa é a competência do município, saúde e assistência social, proteção especial à maternidade da infância, ao idoso e aos deficientes físicos, moradia própria para familiares de baixa renda, em especial para funcionários públicos municipais nas mesmas condições, e a melhoria das condições habitacionais e saneamento básico, também a proteção do meio ambiente. Isso já não vou mentir, meu aluno. Aqui eu vou trazer para você, vou dizer agora, antes da prova mesmo. Aqui vai ser uma questão da sua prova. Então, pode anotar aí, eu vou colocar aqui, ó. Vai cair uma questão dos objetivos. Pode ter certeza que vai cair uma questão dos objetivos. Pode ter certeza disso. São objetivos e vai ser mais ou menos nessa vibe. São objetivos do município de Cachoeiro de Itapemirim, exceto. É uma maneira. É uma maneira. Tranquilidade? Tem mais, ó. Combate à poluição em qualquer de suas formas. Garantia de serviço de transporte coletivo, é competência do município. Adequado e acessível a pessoas de baixa renda. A valorização do trabalho do servidor municipal. Ao fomento, né, ali, ao incentivo, né, da produção agropecuária, em especial a construção e conservação de estradas para o interior do município e também estradas vicinais, são aquelas estradas pequenininhas. Ao incentivo e valorização e difusão das manifestações culturais locais, ao apoio de práticas desportivas, principalmente do meio estudantil e amador, e também a proteção do consumidor. Veja que eu tenho vários, né? Eu tenho vários, são 13 objetivos. 13 objetivos. Interessante que, avançando, né? Que a lei orgânica, ela trouxe ali uma função do Poder Legislativo. Ela já logo no início já disse assim, olha, Poder Legislativo tem essa função. Olha lá. O governo municipal será exercido pela Câmara Municipal, em suas funções deliberativa e fiscalizatória. Quando eu falo deliberativa, é a capacidade de criar leis. E pelo prefeito municipal, em suas funções administrativas, com a participação direta da população. Então, veja só como é que funciona aqui. Então, quando ele fala sobre o governo municipal, quando a lei orgânica fala sobre o governo municipal, é bem interessante essa lei orgânica, porque ela vai ser, no caso, vai ser exercido pelo poder legislativo e também pelo poder executivo. Interessante que em outras leis orgânicas, o poder municipal, o governo municipal é exercido só pelo poder executivo, mas por isso mesmo que vai ser uma pegadinha muito boa para a sua prova. E o poder legislativo, ele tem duas funções. Ele tem uma função deliberativa, ou seja, capacidade, né, de criar as leis, e também tem a função fiscalizadora. Fiscalizadora, ou seja, fiscalizar os gastos públicos. Fiscalizar os gastos públicos. Já o poder executivo tem apenas uma competência, né, uma função, que é a função administrativa. Uma função administrativa. Fechou? Tranquilidade aí? Verticalizado. Participação popular. Nada mais é porque você sabe que o nosso sistema, né, o que a gente chama ali regime de governo, né, ó, só vou anotar aqui, ó. Todo mundo sabe que o regime de governo brasileiro, o nosso regime de governo é o que a gente chama de democracia. Democracia, que é a vontade do povo para o povo e pelo povo. E o povo pode exercer sua vontade popular, sua participação popular de duas maneiras.
de uma maneira direta, por meio de plebiscito, por meio de referendo, por meio de iniciativa popular. Mas também pode exercer de maneira indireta, quando eu elejo o meu representante, quando eu elejo aquele deputado, quando eu elejo aquele presidente, quando eu elejo aquele governador e aquele prefeito. Eu estou exercendo minha vontade popular de maneira indireta. Então, olha lá, só para a gente verticalizar aqui, ó, vontade popular. A vontade popular, eu quero que você guarde que pode ser exercida de maneira direta e de maneira indireta. Lembrando que maneira indireta é elegendo o representante. Elegendo o representante. E de maneira direta é exatamente o que diz aqui, ó. Por plebiscito, referendo, iniciativa popular e pela participação popular nas decisões do governo, na forma estabelecida em lei e pelo regimento interno, e também pela ação popular. Então, eu tenho aqui, ó, plebiscito, referendo, iniciativa popular, participação popular e ação popular. Fechou? Muito cuidado aqui, principalmente se a banca quer trazer uma pegadinha, ela vai jogar isso aqui, ó. A banca, na hora da prova, vai dizer, vai escrever aqui a participação indireta da população vai ser feita por meio de plebiscito, referendo, iniciativa popular. Veja, eu já trabalho com concurso público, trabalhar e estudar, né? Eu comecei a estudar para concurso público em 98, né? Em 2000 eu já passei no meu primeiro concurso e como eu já, na mesma época eu também entrei na faculdade, na época de matemática, né? Eu tenho a formação de matemática, tenho a formação de química e também tenho a formação em direito. E quando foi em 2000 eu entrei na formação em matemática. E eu já comecei a dar aula para concursos públicos. Então já vai aí mais de 24 anos aí trabalhando com concurso público. E uma das coisas que eu já percebi que é o seguinte: toda vez que eu tenho um instituto, onde eu tenho uma espécie, onde se divide por 2 ou mais gêneros, a banca vai trocar esses 2 gêneros. Por exemplo, eu tenho aí a vontade popular de maneira direta e de maneira indireta. Então ela vai só fazer essa troca. Pode ter certeza disso. Existe uma grande possibilidade de uma questão ser feita dessa forma. Tranquilidade? Distritos, né? Só aqueles distritos, todo município, né? A maioria dos municípios tem distritos, né? Então o município é dividido em distritos, com sede na vila que lhe der o nome. Que vila é essa? Lembre-se que aqui a gente está trabalhando uma coisa bem antiga. O nome da vila vai ser o Cachoeiro de Itapemirim. Tem algumas cidades, meu aluno, que ela não pode ser dividida em distritos. Por exemplo, não sei se você conhece essa de Olinda, em Pernambuco. Ela não pode ser dividida em distrito por questões históricas. Ela não pode ser dividida. Até mesmo os nomes das localidades, dos bairros, não podem ser trocados por questões históricas. Já aqui, em Cachoeiro de Itapemirim, está de boa. Eu posso agora, para isso, eu vou ter que seguir um regulamento que tem uma lei estadual. Existe uma lei estadual que determina como deve ser criado, dividido, né, organizado os distritos. Então, ele diz aí, ó, parágrafo único. Compete ao município criar, organizar e suprimir os seus distritos. Só que ele vai ter que fazer isso na forma de lei estadual. Aí a banca coloca lei federal, a banca coloca lei municipal. Tá vendo? Então sempre é nessa vibe, meu aluno. Então nossa aula vai ser dessa forma. Eu sempre vou fazer uma breve explicação e depois eu vou trazer ali o que a banca pode trocar. Show? Seguindo. Aqui eu tenho uma faculdade do município, ou seja, não é uma obrigação. Só que a banca vai pegar essa palavra aqui, facultado, e vai dizer, é obrigado ou obrigação do município, sacou? Ela vai fazer isso. É obrigação do município fazer o quê? Celebrar convênio com outro município para a solução de problemas comuns. Convencionar e contratar com a União, o Estado ou outro município, com as entidades particulares, prestação de serviço de competência, quando lhe faltar recursos financeiros ou técnicos, dos respectivos serviços e padrões adequados. Prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local. Então veja que aqui, ó, é o serviço de interesse local. Cuidado para a banca não colocar regional.
certo? Incluindo o principal deles, transporte coletivo. Cuidado agora, veja só, vamos agora aqui fazer uma pegadinha muito comum com relação ao transporte. Transporte. Olha só. Transporte interestadual. Quem faz essa organização? Quem faz a organização do transporte interestadual? É a União. Quem faz a competência de organizar o transporte intermunicipal? É o Estado. E o transporte intramunicipal, olha só, intramunicipal, ou seja, dentro do município, que é o que a gente chama de transporte coletivo, é competência do município. Isso aqui é uma pegadinha muito recorrente nos concursos, muito recorrente. Interestadual, você perceba, mais de 2 estados. Só é você observar a competência. Olha só, interestadual, mais de um estado, tem que ser a União. Dentro do estado, competência do estado. E dentro do município, pela lógica do município. Sacou? Show? O artigo 6º ele vai falar sobre também os serviços públicos que são prestados pelo município ou na forma de sua concessão, permissão e renovação. Concessão e permissão são formas de delegação. Formas de delegação de serviço público. Porque é assim, meu aluno, funciona da seguinte maneira. A Constituição, ela vai lhe dar uma certa atribuição para o município. Olha, município, você tem a competência de tratar do transporte coletivo. Só que como é competência do município, o município ele pode delegar para outra pessoa. Normalmente é um particular. Por exemplo, a maioria dos locais onde se tem transporte coletivo são feitos por empresas particulares. E essa concessão e permissão sempre são feitas por meio de licitação. Tem sempre um processo licitatório para conceder um serviço público. Não é de boca, não. Tem todo um processo, vai ter que fazer licitação, né? Entendeu? Então, ele fala assim, ó, deverá ser avaliado o serviço e também o impacto ambiental. Isso é muito interessante, né? Inclusive, é um princípio da Lei de Licitações, Desenvolvimento Nacional Sustentável, essa questão ambiental. Aí, as empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos deverão atender rigorosamente aos dispositivos da proteção ambiental, não sendo permitida a renovação da permissão ou concessão nos casos de reincidência de infração. A concessão de serviço público só será feita com autorização da Câmara Municipal, olha só. Exatamente para haver o quê? Freios e contrapesos. Haver uma fiscalização. Lembra que a função do Poder Legislativo é fiscalizar? Aí, a concessão de serviço público só será feita por autorização da Câmara Municipal e mediante contrato precedido de licitação, de acordo com a legislação federal específica. A permissão terá caráter precário. Olha só, a permissão terá caráter precário, sendo outorgada por decreto, sempre precedida de licitação. Olha só. Aí você diz, professor, como assim caráter precário? Caráter precário significa dizer que a qualquer momento, pode haver a quebra do contrato. Diferente da concessão. A concessão, meu aluno, ela também é feita por meio de licitação, mas ela é por prazo determinado. Ela é por prazo determinado, ou seja, tem início, meio e fim. Tem início, meio e fim. Todas as concessões têm que ter por prazo determinado. Ao contrário, é a permissão, que é por prazo precário. Cara, quebrou ali, ó, bicho, ó, eu permiti, ó, meu irmão, eu permiti,
que tu exercesse, praticasse, o permissionário, ó, você pode exercer esse serviço por meio da permissão, só que tem um detalhe, cara, ó, a qualquer momento eu posso pegar de volta, por questões de interesse público. Já no caso da concessão, não, como tem prazo começo, meio e fim, caso a administração pública queira retomar o serviço que pertence a ela, porque eu quero que você guarde isso. Na permissão e na concessão, só é entregue a execução do serviço e não a titularidade. Ou seja, a empresa de ônibus só vai o quê? Fazer o transporte, mas quem continua sendo o dono do serviço de transporte coletivo é o município. Entendeu? A partir do momento que a prefeitura chegar e disser assim, olha, a empresa não está cumprindo com os ditames do contrato, ela pode sancionar através do poder disciplinar da administração pública. Então, toma cuidado aqui. Já estou vendo aqui, eu não vou mentir. Eu vou até colocar aqui, ó, observação. Eu estou vendo uma questão nesse parágrafo terceiro aqui. Ela trocar permissão por concessão. Eu estou vendo isso. Já estou visualizando a Banca SES fazendo essa questão. Não vou mentir. Trocar permissão por concessão. E eu não vou mentir. Ficaria uma questão linda. E muita gente ia cair. Muita gente cairia. Show? Vamos seguir? O parágrafo 4 ele fala assim, ó, os serviços concedidos ou permissivos ficarão sempre sujeitos, olha, à regulamentação e à fiscalização do município, cabendo ao prefeito fixar os preços e as tarifas respectivas, ouvindo o Conselho Tarifário Popular. Por isso que toda vez que vai, já deve ter percebido, toda vez que vai aumentar o preço das passagens de ônibus é uma bagaceira, é uma briga, né? Isso por conta disso. Porque tem que fazer todo esse... A empresa quer aumentar, só que ele vai ter que pedir autorização à Câmara e tudo mais. O município poderá retomar, olha agora, sem indenização, os serviços concedidos ou permitidos, se executados em desconformidade com do ato ou contrato, bem como se revelarem insuficientes ao não atendimento dos usuários. Claro, é como eu disse, a empresa de ônibus não está cumprindo com um determinado de um contrato. Eu vou lá e, ó, sanciono a empresa através do poder disciplinar. Aí vou reaver-os e ainda vou pagar uma indenização a ela? De jeito nenhum. É o contrário. A empresa é que vai ter que pagar uma indenização ao Estado. No nosso caso aqui é o município. Quando eu falar Estado, eu englobo União, Estado, Distrito Federal e município, tá certo? Quando eu falo Estado de uma maneira geral. Tranquilidade? Olha o que é que diz o parágrafo 6º. Ó. Uma lei municipal vai suplementar, ou seja, trazer mais informações sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias. Por quê? Porque existe uma lei de concessão do serviço público. Existe a lei federal de concessão do serviço público e tem a lei federal de permissão do serviço público. Então, o município ele pode pegar essa lei e acrescentar alguma coisa para atender às suas peculiaridades, às suas características municipais. Então ele fala aí, ó, de serviço público, de caráter especial de seu contrato, de sua prorrogação, bem como as condições, caducidade é o fim, né? Fiscalização, rescisão da concessão ou permissão. Vai ter que trazer ali os direitos dos usuários, é interessante isso, a política tarifária, também a obrigação de manter os serviços adequados. É uma das características dos serviços públicos. Serviço público adequado, serviço público atual, serviço público atual. Já o parágrafo 7 diz assim, ó, na fixação da política tarifária, que é o problema, o município tem que garantir o tratamento diferenciado, considerando as diversas classes de renda da população, beneficiando aquela de menor renda. Infelizmente, na maioria dos municípios não é dessa forma. O preço da tarifa termina sendo o mesmo. Às vezes, alguns municípios fazem ali a famosa integração, né? Que você paga uma passagem e pega 2, 3 ônibus ali. Isso é muito interessante para um município. Fechou? Tranquilidade? Pronto. Então, pau na máquina aí.